Meninas, então agora temos a minha mãe, também está presente na aula. Seja bem-vinda, dona Zenirda. Vamos que vamos dar início à nossa aula. Então, título da aula: Autocuidado, vencendo a crença de desamor. Já começa assim: eu sou digna de amor porque o amor me amou primeiro. 1 João 4,19. Então já começa por aí, né? A gente já é tão amada por Deus, Ele nos amou primeiro, e já por aí, nós como mulheres cristãs, todas que aqui estão nessa aula são mulheres cristãs, já entende que para que eu me sinta amada, primeiro eu preciso entender que alguém me amou primeiro. E esse alguém tão importante na nossa história que nos amou primeiro, nos fez a sua imagem e semelhança, por isso nós, como obedientes filhas que somos, precisamos entender que se Ele nos amou primeiro, Ele nos dá uma ordem, que é a ordem do amor, porque nós somos a imagem e semelhança do amor. Ele é o amor, o princípio, o meio e fim. E se nós somos a sua imagem e semelhança e nós estamos aqui para ser a sua imagem e semelhança e amar, precisamos primeiro começando a nos amar. Então já começa por aí com uma substituição de pensamento muito clara e lógica, de que nós nascemos por ter sido amadas e nós temos uma missão de amar. Então começamos por aí, nos amemos. Todas as vezes que vira essa crença, né, em que a gente pensa assim: eu não sou digna de amor, eu não mereço, eu não tenho valia, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me rejeitam. Uma das frases que eu posso utilizar imediatamente quando essas mensagens inconscientes se apresentar eu sou digna de amor. E deixa eu dizer para vocês, às vezes a mensagem do inconsciente que vai se apresentar para você não é assim clara. Vai ser você com dificuldade nos seus relacionamentos, você com dificuldade de dizer não, você com dificuldade de fazer uma atividade física, você com dificuldade às vezes de parar de comer, que está comendo de tão ansiosa, come. Tudo isso são mensagens do teu inconsciente dizendo assim: opa, por que você não está se amando? Opa, quem disse que você não é digna de amor? E quando você estiver lá comendo muito, que às vezes eu sei que vocês me falam isso: nossa, Ana, quando eu percebo que tô comendo demais, você já tem que falar, já para, tô comendo aqui um biscoito atrás do outro, uma bolacha atrás do outro, não consigo parar, tô aqui afundado. Mas por quê? Para e pensa, por que é importante eu comer isso daqui? Eu sou muito mais importante que isso. E aí é onde você vai falar: o amor me amou primeiro, eu sou digna de amor. É a hora que tu vai jogar a frase para lembrar o quanto que você é amada. Por que eu tô falando isso? Porque nem sempre eu vou tocar no concreto. Às vezes eu não vou conseguir me dar conta de que eu estou fazendo é razão de um amor que eu não senti lá na minha infância e na minha juventude, de uma crença de rejeição instalada, de uma crença de desamor. Então eu preciso estar atento ao que? Aos sinais, aos sintomas. Ficar atento a isso é uma forma de eu me amar, de eu me ajudar, de eu entrar num processo de autocuidado, de eu entender que eu sou digna sim de amor. Então é eu começar a identificar quais são essas crenças negativas que estão instaladas. Hoje a gente já sabe que a gente vai falar o tempo todo sobre a crença do desamor, né? Então o contrário da crença do desamor é a crença do amor, a pessoa que lá na infância se sentiu muito amada, muito querida, muito desejada, a pessoa que foi extremamente cuidada e zelada na sua infância. E aí levanta a mão quem passou por dificuldade nessa fase, né? Aí a galera já se levanta a mão: ai, não me senti amada na infância, me senti rejeitado. Outra aula a gente falava sobre quando a gente é rejeitado no útero materno, né? Né? Também me perguntaram: então eu posso nascer com essa rejeição sem eu ter passado por uma situação de rejeição? Sim, posso. Porque dentro do útero da minha mãe pode ter acontecido alguma situação em que eu me senti rejeitado. Então, portanto, eu tenho uma memória já dentro do útero, né? Porque eu estou em desenvolvimento e eu sinto que a minha mãe sentiu. Então, aquilo que eu senti, a minha mãe se sentiu rejeitada, então, ora, eu também me senti rejeitado. Então, isso tudo faz com que eu me construa. É um dado que vai me fazer ser uma pessoa com crença de desamor bem enraizada na minha fase adulta?
Pode ser que eu não seja assim tão grande, porque eu posso ter vivido uma rejeição no útero, mas passei uma infância e uma adolescência, uma fase adulta tão amada e me sentindo tão querida, que aquele grito dentro do útero não foi suficiente para me sentir desta forma rejeitada. Todavia, eu quero que vocês pensem uma coisa comigo. Se você não consegue encontrar razões para se sentir rejeitada, razões para ter essa crença de desamor instalada, eu quero que tu pense comigo que pode ser um resquício, sim, de uma vida uterina. Pode ser, se você não tem motivo nenhum. Ana, tive uma infância super amada, super desejada, super querida. Quando eu cheguei lá na escola, não fui rejeitado por nenhum amiguinho, por nenhum colega de escola, não me senti rejeitado por nenhuma professora, não me senti rejeitado por nenhuma catequista, não me senti rejeitado por ninguém. Sempre me senti muito amada e muito querida. Então, por que hoje eu me sinto assim rejeitada, Ana? Aí é onde eu vou dizer. Então, a gente tem que ver que pode ser que seja alguma coisa que você já viveu no útero. Entende? Mas só de o fato de eu falar de algum desses itens aqui para vocês, eu tenho certeza que você já parou e pensou, já fui rejeitado por amiguinho, sim. Já fui rejeitado por algum professor. Já ouvi uma coisa uma vez do sacerdote, do catequista, não sei de quem, e eu me senti rejeitada naquele momento. Então, pronto, nós temos algumas coisas aí que se apresentam e que de fato formam o nosso caráter, forjam o nosso caráter, né? Nos constitui como pessoa e, acima de tudo, forma a personalidade que nós temos hoje. Então, falar sobre isso é o tempo todo eu passear, caminhar na minha história. Seja bem-vinda, Andressa, seja bem-vinda, Tami. Eu vou adicionando o povo e vou falando, né? Sejam bem-vindas aqui à aula. Então, a gente precisa entender que identificar a crença me ajuda a reestruturar o meu pensamento. Me ajuda a dar um passo diferente daquele que habitualmente eu tenho dado. Então, ao invés de aceitar que todos estão me rejeitando, eu começar a me perguntar e me questionar. Será mesmo que estão me rejeitando? Ou é eu que percebo o mundo dessa forma porque interpretei assim durante o meu desenvolvimento como pessoa? Interpretei que sou rejeitada, interpretei que não sou amada. Porque a gente é criança, lembra que eu falei para vocês que quando a gente é criança e quando a gente é adolescente, a gente não tem ainda todo o nosso aparato psicológico formado, nós ainda estamos em formação, então muitas das coisas que a gente percebe com uma influência de imaturidade do desenvolvimento, você não está completamente amadurecido, então você vai perceber de uma forma que nem sempre é real, mas para você é. A maioria que tá aqui é mãe. Só eu e a Amanda acho que não somos mãe. As outras aqui todas são mães. E quantas das vezes vocês falaram alguma coisa para os filhos de vocês e vocês ficaram se doendo mais do que outra coisa? Por que eu falei? Por que eu não fiquei quieta? Eu não devia ter falado. Aí você começa, não, mas eu falei por bem, porque eu queria corrigir, porque eu amo. Mas a maneira como eu falei não devia ter gritado, não deveria ter esperado, deveria ter, né? Quantas vezes vocês ficam ali se condenando, se culpando, porque tem aí essa questão do perfeccionismo também. Preciso ser perfeito para ser amado, porque já instalou também lá na tua fase de infância, e aí você fica se cobrando, esquecendo que você é humana, independente se você é mãe, deixa eu dizer para vocês, você é humana e você comete erros, e você precisa já educar os seus filhos nisso, dizer para eles o seguinte, tudo bem vocês errar, a mãe e o pai também erram, todo mundo erra. O importante é a gente tentar aprender com esses erros, tentar corrigir os nossos erros e tentar ser melhor, né? Ao invés de ficar ali chorando, escondido, porque tinha que ter sido perfeita e não foi perfeita com o filho, não foi perfeito com a filha, falou que não devia, entende? Então a gente pode o tempo todo, já agora, a partir de agora, substituir esse pensamento. Substituir o pensamento, lembrando que a gente é imperfeito, que a gente pode cometer erro, também é uma forma de autocuidado. E a aula de hoje é sobre isso, é o autocuidado para a gente desarmar essa crença de desamor. Senão nós vamos ficar o tempo todo presos nessa crença, achando que a gente precisa ser perfeito o tempo todo, que a gente não pode de forma alguma errar, porque se eu erro, eu sou indigno de amor.
sou imperfeito, então essas crenças elas acabam deixando vários aspectos negativos, né, dentro da nossa história. E um dos aspectos é o comportamento de autossabotagem. Quem aqui de vocês já se autossabotou em alguma coisa? Por exemplo, se envolve em uma ação que mina seu próprio sucesso ou a tua própria felicidade. Tipo, nossa, eu seria tão feliz se eu fosse viajar com meu esposo pra praia esse final de semana. Ele me convidou para ir pra praia, para ir pescar, para ir sentar na beira da praia, para sei lá fazer o quê. Mas ele me convidou para ir pra praia. Mas aí eu tinha toda a casa para limpar, porque eu trabalhei a semana inteira e eu tinha toda a casa para limpar. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei em casa, limpando a minha casa, não fui para a praia, que ia ser uma coisa maravilhosa de se viver com o meu esposo, porque eu preferi ser a esposa perfeita, que eu julgo como perfeito, que é ficar limpando toda a casa, para que quando alguém for me visitar, todo mundo entenda que eu sou a esposa perfeita, a mãe perfeita, que deixa a casa tudo arrumadinha. Mas esqueceu de entender que, na verdade, você não ter ido à praia com o seu esposo é que te fez imperfeita. A casa poderia ficar bem bagunçadinha, não há problema deixar a casa bagunçadinha, porque a gente não pode querer ser perfeito em todas as coisas. Às vezes nós vamos precisar escolher sim. Às vezes eu vou ter que escolher ir para a praia e aí eu não percebo que eu estou me auto-sabotando porque eu não sou digna de amor. Porque eu sou imperfeita, porque eu trabalhei a semana inteira, quando deveria ter limpado a casa, não limpei, daí o que eu falo? Eu começo a me julgar, me autocriticar. Por exemplo, eu cheguei 6 horas da tarde em casa, bem que dava tempo de eu ter limpado lá aquele cantinho da casa, mas não, fiquei de preguiça, fui comer, fui pra frente da TV, agora eu vou me punir e vou ficar o final de semana todo limpando a casa. Aí, olha só o que eu faço comigo. Eu me puno, quando eu deveria me dar o direito, sim, de sair com meu esposo, depois até combinar com ele, quando a gente chegar em casa, a gente juntos, vamos lá tentar, um limpa uma parte, outro limpa o outro, porque tá todo mundo cansado, mas todo mundo merece esse momento. Com isso, a gente já vai criando técnicas de autocuidado para conosco e a gente já vai eliminando um pouco do poder desta crença de desamor na nossa vida. Fala, Amanda, quer perguntar? É uma pergunta bem específica. Toda sabotagem é medo de ser imperfeito? Como é? Toda sabotagem é medo de ser imperfeito? Não, a autossabotagem pode vir por outras razões também. Por exemplo, uma pessoa que não se sente valorizado, né, na infância, tem uma crença de desvalor, porque sentiu que na infância o que ela fazia as pessoas não aplaudiam, né, ai que bonito, nossa, tirou uma nota boa, parabéns, né, não tinha esse valor. Então essa pessoa que não se sente valorizada, por exemplo, pode se auto-sabotar no trabalho, porque ela tem tanto medo de fazer algo e não ser valorizado que às vezes ela prefere não fazer para não correr o risco de ninguém agradecer ela pelo que ela fez. Então é tão forte para ela a crença de desvalor que ela pode se auto-sabotar também em relação a isso. Como, por exemplo, a pessoa que tem uma crença de desamparo, que não conseguiu ser tão eficiente ali na sua fase de infância, na sua fase de adolescência, que sentiu que não era útil, que sentiu que não tinha um potencial, que não conseguia fazer as coisas sozinho porque sempre alguém fazia por ela, ela também pode se auto-sabotar, né? Quando ela, tipo, eu tenho aqui para ela fazer, hoje ela vai palestrar, né? Deram a ela a função de ela palestrar. Ela foi pega de surpresa, ela trabalha numa equipe grande de trabalho e deram para ela a função. Não, hoje, Kátia, você vai palestrar para a turma porque você tem muito conhecimento nessa área. E a Kátia super tem conhecimento naquela área. Daí a Kátia faz o quê? Porque ela tem uma crença de desamparo, porque ela não se sente útil e eficiente, ela se sabota. Quando, na verdade, ela falar para aquelas pessoas, ela transbordaria na vida daquelas pessoas, e além de transbordar na vida daquelas pessoas, ela poderia até, quem sabe, ganhar uma promoção no seu trabalho.
ser vista de uma forma diferente. Então a autossabotagem não só fica dentro de uma crença de desamor, mas ela pode caminhar tanto na crença de desvalor quanto na crença de desamparo. Olha só. Agora ficou claro para mim, então seria crença, ou no caso daí a crença, desamor, desvalor e tal, e é como se o resultado disso fosse a sabotagem. Então a crença é isso? A crença de desamor, né? Porque neste caso eu não me sinto amada e perfeita suficientemente, eu me auto-saboto. Então eu não me dou a oportunidade, por exemplo, de executar uma tarefa porque acho que vou ser rejeitado, né? Não vou ser amado. Então eu procrastino essa tarefa, por exemplo, né? Isso é uma autossabotagem. A procrastinação é uma autossabotagem. Assim como oportunidade de crescimento pessoal pode ser uma eu não sou merecedora, eu não sou digna de cuidar do meu corpo, não sou digna de me alimentar bem, né? Relacionamentos tóxicos é uma autossabotagem. Tem uma galera de mão levantada, bora perguntar. A Andressa levantou a mão, pode fala, Amanda. Eu já vou ficar quieta, mas eu só vou perguntar um negócio assim. Estou falando sobre isso, eu perguntei por quê. Porque eu tenho uma dificuldade gigante. Por exemplo, eu tenho extrema criatividade. Digamos, se qualquer uma das meninas falasse assim, Amanda, preciso fazer isso no meu trabalho. Digamos, eu preciso de alguma coisa, independente, talvez na internet, tem alguma coisa que eu gosto de ensinar, eu teria infinitas ideias para fazer para aquilo. Então, por exemplo, assim, eu fiz tudo e eu quero eu tenho pra já. Então, terminando aqui, eu já iria poder fazer isso. Mas, por exemplo, para mim, tem coisas que são muito importantes que eu já precisava ter feito. Mas eu coloco outras pessoas no lugar. E, tipo, eu deixo as minhas coisas que são extremamente importantes porque eu quero resolver com o outro. Então, o outro sempre está na minha frente. Não importa quem seja. Pode ser uma das meninas ali. Vou usar o exemplo da Ediane, que eu não conhecia. Ela não me conhecia hoje, mas se ela fala assim, eu preciso disso, eu já ia terminar, eu ia fazer pra ela. Porque eu tenho muitas coisas importantes. E aí, a minha dúvida foi essa, assim. Então, dentro digamos, desse meu sentimento, né? Enquanto vai falando, eu vou anotando, eu coloquei, né? É um dos mandamentos, do primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então, pensando sobre isso, eu até aqui o primeiro mandamento, porque eu amo mais o outro e não me amo. Né? Então, você está saindo mais dentro disso. Qual é a crença disso? Aonde eu me encaixo? Sim, a tua crença está muito ligada à crença de desamor, porque você sente que você precisa ser perfeita para não ser rejeitada. Entende? Então o que acontece? Todo mundo vem em primeiro plano para você porque você não pode desagradar ninguém. Você se deixa de lado porque é como se você não fosse digna de amor. Então todos são mais importantes e é importante que você tenha o amor e a validação do outro. Então tu vai deixar tudo que é teu de lado para fazer pro outro. Só que nisso tudo tu acaba te auto-sabotando porque você também é digna de amor. E você acabou de falar o primeiro mandamento para nós e é isso mesmo. Como é que você vai fazer tudo pelo outro se nem por você você está fazendo? Né? Então você às vezes fazer pelo outro uma grande forma de amar o outro é você dizer não. Então, quando você começa a exercitar o não para o outro e o sim para você, você começa a ir na contramão da autossabotagem. E aí, quando você fala assim, não, beleza, eu amo muito a Kátia, eu amo muito a Ira, amo muito a Andressa, eu amo muitas meninas, mas eu preciso contribuir neste momento com as minhas coisas que também são tão importantes quanto as delas. E eu posso até falar, menina, eu te ajudo, meninas, eu vou te ajudar nisso daqui, porque eu realmente sou muito boa nisso. Eu só preciso concluir um projeto que eu já iniciei e assim que eu concluir esse projeto eu te chamo. Show. Ao invés de, não, pode deixar, eu te ajudo, bora, vamos lá. Entendeu? Porque aí tu se coloca em segundo plano e aí tu procrastina as tuas coisas. Eu respondi a tua pergunta? Show. Quem que é a próxima que tava de mão levantada? Acho que foi a Andressa, a segunda a levantar. Depois foi a Kátia, a Ira. Vamos lá. Fala, Andressa. Hoje eu tô no celular e pegou uma pata aqui. Eu notei aqui como se essa autossabotagem é como se
Você se auto-sabota de fato, porque você não consegue vencer a tua crença. A tua crença ela é tão forte de que você não é digna, de que você não merece, de que você não tem valor, que você simplesmente de forma inconsciente aceita tudo dos outros, faz tudo para todo mundo, procura ser a mãe, a esposa perfeita, a amiga perfeita, a pessoa mais perfeita do mundo. Mas quando se diz respeito a você, você se torna imperfeita, porque você só diz não pra você, porque você não é digna de amor. Então você se auto-sabota. Você auto-sabota você dizer não porque você ia na academia cuidar de ti. Você se auto-sabota dizer não pra uma pessoa porque você, naquele momento, é o momento que tu ia na cabeleireira fazer tua unha, ou você ia descansar, ou você ia ler uma coisa pra você, ou você ia dormir mais cedo, entende? Você se auto-sabota no trabalho porque você tem tanto medo de errar que você acha que você não é digna de uma promoção no trabalho, você não se alista, você não tem iniciativa, você não corre atrás, ou mesmo que você tenha iniciativa, quando alguém for te agradecer, você fala, não, capaz, nessa aí, imagina, né? Você nem aceita, né, o parabéns que a pessoa te dá, entende? Porque você não é digna. Nem no aniversário eu aceito. Então, assim, pra você a técnica é, quando a pessoa te agradecer, você vai começar, ao invés de não, é capaz, ou ficar toda sem graça, você vai abraçar e agradecer e vai dizer muito obrigada. Entendeu? É começar a aceitar os elogios que lhes são ofertados. Isso já é uma prática para te ajudar a desarmar essa crença de desamor. Então, essa autossabotagem, ela vem forte nesse sentido, junto com o medo de não dar conta de eliminar a crença. Mais ou menos nesse raciocínio, né? Ela vem justamente na soma da tua crença. A tua crença te faz entender que você não é digna. E se você não é digna, você se sabota. Entendeu? Você vai procrastinar. Você vai entrar em relacionamentos tóxicos. Você não vai aceitar oportunidades de trabalho. Então, não aceitar a oportunidade de trabalho, entrar em relacionamentos tóxicos, procrastinar, é a autossabotagem. Entendeu? Porque você não é digna. Você não tem valor. Você não é eficiente. Você não é útil. Então, o jeito de eliminar essa autossabotagem é colocar em prática a crença positiva, no caso. Exatamente. Uma das formas que a gente vai falar hoje na aula, afirmações positivas sobre você, substituição de pensamento, várias técnicas que eu vou ofertar hoje durante a aula para vocês ir minando essas crenças negativas com crenças positivas. E aí sim, vocês conseguir de passo em passo quebrar algo que tem prejudicado tanto, né, a dignidade de amor que vocês merecem. Porque vocês todas merecem, nós todas merecemos. Ira, você queria perguntar? É a próxima da vez, vai lá. Não, eu queria só saber o medo, o que é que entra nessa história, o medo de você, por exemplo, errar, não fazer bem. Sim, o medo de errar entra na crença de desamor também, porque se eu erro, eu não sou perfeita, se eu não sou perfeita, eu desagrado, se eu desagrado, eu não sou digna de amor. Então tá muito ligado à minha infância, por exemplo, né? Onde eu entendi, digamos que você era criança e aí você tirou uma nota boa na escola. Você deu tudo de ti, tu tirou uma nota boa e você chegou, mostrou pro teu pai, pra tua mãe, e teu pai e tua mãe disseram assim pra você, você não fez mais que a tua obrigação. Ou conhecendo a tua história como eu conheço, te fizeram repetir um ano para cuidar de alguém que era tão importante na tua história. E aí, porque você repetiu um ano, você não se sentiu valorizada. Aí tem a crença também de valor ali, né? A gente considera uma crença de desvalor, que seria negativa. Você não se sentiu valorizada, se sentiu totalmente rejeitada nos seus sentimentos, o outro é muito mais importante que você não é importante nessa situação. E aí você cresce uma adulta achando que o tempo todo o outro é mais importante que você, porque já na tua infância tu entendeu que o outro era mais importante, a tua irmã era mais importante que tudo, entende? Na tua cabeça de criança, que ainda estava em fase de desenvolvimento, foi assim que tu concluiu que não é que você era muito mais inteligente, tinha muito
muito para ofertar na vida da sua irmã. Tu concluiu que você não era importante o suficiente e por isso você ficou em segundo plano para que a sua irmã ficasse em primeiro plano. Então você criou ali uma crença de rejeição, uma crença de desamor. E aí agora você é uma adulta que não pode errar de forma alguma. O teu medo é tão grande de errar que você tenha que repetir mais um ano, quem sabe. Que você tenha que de novo, né, ser rejeitada, ser desvalorizada. Então você faz de tudo para ser perfeita. E fazer de tudo para ser perfeito dá fibromialgia, dá ansiedade, dói o corpo. Entende? Porque o corpo precisa falar de algum jeito. Aquilo que a gente não consegue verbalizar vem no corpo. A gente somatiza, a gente sente as dores no corpo de tantos desamores e desvalores que nós sentimos na nossa infância e na nossa adolescência. E deixa eu dizer para vocês uma coisa que precisa ficar clara. Não é que o pai e a mãe de vocês não amou vocês. É porque talvez eles não aprenderam como amar. Eles só reproduziram aquilo que eles aprenderam dos pais, que aprenderam dos pais, que aprenderam dos pais, que aprenderam dos pais e vieram como se fossem crianças, como se fossem adolescentes, aprendendo com a vida, tentando criá-los, né? E nisso tudo, aprendendo com a vida, não fizeram muitas vezes as melhores escolhas e deixaram marcas profundas na nossa história. Mas que bom que hoje nós estamos aqui para fazer o quê? Para lembrar que o amor nos amou primeiro. E que a gente pode ressignificar a nossa história e que a gente pode entender assim, beleza, Ana, tô entendendo. Você já me disse que o medo de errar tá aí ligado à crença de desamor, tá aí ligado a essa perfeição que eu preciso ter e o medo de errar me faz procrastinar, o medo de errar me faz também a não crescer, né? A não ter oportunidade de crescimento porque eu acho que não mereço. O medo de errar pode me fazer entrar em relacionamentos tóxicos. E quando eu falo de relacionamentos tóxicos, não tô falando só de marido, de namorado, nada disso. Tô falando de amizades. Às vezes nós temos amizades aí que ninguém merece. E que sugam a nossa alma e a gente não consegue de jeito nenhum dizer não para essas pessoas, né? Kátia, queria perguntar? Ó, até eu achar os negócios aqui, tá bom, por de Deus. Amanda, amanhã no laboratório vamos fazer um DNA porque nós somos irmãs. Não tem o que fazer. Então, tô em choque nessa aula. Choque. Eu vou parar pela Amanda mesmo, porque senão eu vou começar a falar e não vou mais parar. Deixa assim mesmo, a Amanda já falou por nós. Não, Kátia, pode falar, a sua fala é tão importante quanto a da Amanda. Porque assim, ó, vocês sabem que eu me criei com a minha avó, né? E me criei com a minha mãe e me criei com a minha madrinha. E eu sempre me senti que eu tava incomodando. Tipo, eu tava, por um prato de comida, por um lugar onde dormir, porque eu não tinha lugar fixo, em lugar certo, e nem quarto, e nem nada. Então, o que eu fazia? Tudo por todo mundo. Eu lavava uma louça, eu limpava uma casa, eu lavava uma roupa aqui, lá e assim, sabe? E isso eu fui levando comigo. A minha sogra ficou viúva, eu peguei todas as dores dela em mudança e tudo e tal. E eu vi que não adianta. Tu pode fazer tudo por todo mundo. Às vezes eu tava domingo limpando a minha casa, lavando a minha roupa, porque durante a semana inteira eu tava cuidando da minha sogra. Uhum. E daí eu parei de fazer isso. E nada mudou. Eu continuo sendo a Kátia. Então não tinha um valor a mais por estar fazendo tudo, entendeu? Isso hoje eu já consegui. Já tô recuperando, Amanda. Tem jeito, tá? E tipo assim, e outra coisa que é o principal, assim, que eu levantei a mão assim, antes do que tudo, Andressa, que eu não achava o botão. Não achava. É porque assim, ó, o que me dói demais é tipo assim, ó, eu pegar e falar assim, ó, tá acontecendo uma situação e eu falar, Ana, assim, assim, assim. A Ana, nada pra mim. A Amanda vem e fala exatamente o que a Kátia falou, com as mesmas frases. E a Ana fala, nossa, Amanda, tu salvou a minha vida. Era isso que eu precisava, entendeu? O que é isso, Dani? O que eu faço com a pessoa? Na verdade, tem uma crença de desvalor aí, né? Você não se sente valorizada, né? Quer dizer, você passou uma infância, como você mesmo mencionou para nós, não tendo um lugar, né? Tendo que fazer tudo que tu podia, ajeitando, limpando, cuidando, né? Dando o teu melhor para que as pessoas te amassem e te valorizassem. E aí você
em muitas das situações, o que acontece? Quando eu não tenho isso na minha infância, ou eu tenho aí um bloqueio nas crenças de valor e de amor, eu fico tentando buscar o impossível na adolescência e na fase adulta. Eu quero agradar demais. Só que agradar demais é uma coisa que não existe. Então eu faço por todo mundo, eu me deixo sempre em segundo plano e eu fico muito triste quando as pessoas não valorizam tudo que eu tô fazendo, porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei a noite que eu não tô dormindo, eu sei a tarde que eu não tô descansando, eu sei que podia estar fazendo um monte de coisa e eu estou fazendo por você. Só que na primeira oportunidade que essa pessoa tiver, ela vai me deixar em segundo plano para fazer uma coisa que é importante para ela. E aí é onde você vai ficar super sentida, super magoada, porque quando tu precisar da ajuda dela, essa pessoa não vai dar a mesma ajuda que tu deu. E não vai dar mesmo, porque a tua medida é diferente da medida dela. Talvez ela não tenha os mesmos bloqueios que você, ou tem os mesmos bloqueios que você e tem uma carência tão grande, uma necessidade tão grande que as pessoas façam por ela, que ela vai ficar pedindo para todo mundo. E ela não consegue enxergar que as outras pessoas também têm carências e que também precisam ser amadas. Então ela fica só no umbigo dela, só na dor dela, só na carência dela. E aí, de fato, você não vai conseguir esse retorno. E deixa eu te dizer, talvez essa pessoa esteja te olhando com o mesmo olhar que tu olha para ela, porque pode ser na cabeça dela que você não fez suficiente por ela. Olha que doido que é a nossa mente. Nossa cabeça é muito louca. Por mais que tu fez tudo e mais um pouco, essa pessoa pode ter um bloqueio tão grande também em alguma área da vida dela, que ela acha que você ainda está em débito com ela. E às vezes é onde tem as brigas, né? Onde tem os desentendimentos nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, e a gente nem sabe por quê, porque a pessoa também não consegue falar, ela também não é trabalhada, ela também tem um monte de bloqueio, e aí a gente faz o quê? A gente se afasta muitas vezes dessas pessoas, ou a gente sofre porque se afastou, e a gente vai entender lá na frente o porquê que foi tão importante esse afastamento. Sabe os afastamentos que Deus permite? E que às vezes a gente não entende do porquê daquilo, e lá depois de uns 5 anos, depois de uns 10 anos, a gente vai entender, nossa, que livramento que eu vivi. Né? Depois de um tempo a gente vai entender o livramento. Mas por que a gente não entendeu na época? Porque a gente ainda não tinha condições emocionais de entender naquela época, né? Talvez a gente está aqui na aula falando sobre esses assuntos e coisas que aconteceram há anos atrás, vocês estão tendo agora entendimento emocional para lidar. Entende? Então, mais importante do que a gente ficar presa num bloqueio, que droga, por que eu não sabia disso antes, é você parar. Que massa! Estou aprendendo algo novo hoje que vai me libertar, porque eu não preciso mais deixar esse triplex alugado na minha cabeça. Eu posso me libertar disso. Então a ideia é essa, hoje a gente tocar nessa realidade, a gente entender por que as pessoas agem com a gente dessa forma, muitas vezes, né? Porque elas também têm suas próprias autossabotagens, elas também procrastinam, elas também têm medo de não ser amado, elas também às vezes têm essas crenças de perfeição, né? E às vezes o crivo delas é tão alto quanto o nosso, em relação às situações específicas da história dela, que é diferente das suas. Mas no fundo, as crenças, os bloqueios são semelhantes. É na crença de desamor, é na crença de desvalor e é na crença de ineficiência, de desamparo. Tudo tem uma fonte de uma crença nuclear. Lógico que dessas crenças nucleares surgem uma série de outras, né? A pessoa que tem medo de não ser perfeitas, perfeccionistas, então tem a crença de perfeição, né? Tem a crença do tudo ou nada, o 880, é sempre e nunca, é sempre do mesmo jeito, nunca muda, não adianta nem tentar. Um monte de frases que vêm de crenças que têm as suas origens nessas crenças nucleares, que são as principais que a gente sempre bate na tecla aqui em todas as aulas, né? Crença de amor, né? Crença de eficiência e crença de valor, que são as crenças super de equilíbrio e que nos faz, né, ser pessoas super equilibradas, super organizadas, né? Suficientemente não perfeitas, suficientemente boas, entende? Ao passo que, se eu tenho um desequilíbrio, um bloqueio em uma determinada fase da minha vida, eu posso fazer o oposto, e o oposto me faz ter essa crença negativa,
que tem pensamentos disfuncionais, né? Como esses pensamentos de que eu preciso ser perfeito, de que eu não posso errar, que ninguém me ama, que ninguém me valoriza, que eu não sou útil, que eu não sou perfeita, que é sempre do mesmo jeito, que as pessoas não me valorizam, que as pessoas estão olhando atravessado para mim, que as pessoas estão me perseguindo, que as pessoas estão me rejeitando, que as pessoas estão falando pelas minhas costas, uma série de crenças que nós vamos desenvolvendo por causa de uma infância, de uma adolescência que precisa ser curada. Que eu preciso falar sobre para eu conseguir avançar com estratégias para eu deixar que essa crença negativa não tenha mais o peso que ela ocupa hoje na minha história. Fala, Andressa. Comentou ali na questão, tipo, da pessoa tem a mesma crença que eu. E aí, tipo, a gente fica se batendo, né? Eu faço as coisas por ela, mas ela não enxerga, porque ela quer toda a atenção de todo mundo e tal. E aí, tu comentou também na questão, assim, tipo, se distanciou, porque tu identificou aquilo ali, e aí lá, depois de 5 anos, tu vai entender o porquê que distanciou, né? Mas e se é uma pessoa que tu não pode se distanciar dessa maneira? Os esposos da vida. Porque, tipo assim, uma pessoa que fica ali naquele ciclo de que todo mundo fazia tudo por ela, todo mundo, né? Hoje, com as minhas crenças, eu já sei o que me limita, né? Sim. Só que, tipo, por exemplo, é uma pessoa que eu tenho que ter que é um vínculo muito forte, tem muito convívio. E aí eu não consigo só me afastar, entendeu? Sim. Então, consigo trabalhar porque a pessoa ela fica naquele ciclo de que todo tem que fazer tudo por ela, porque a minha vida tem que viver em função dela também. Não é bem assim, eu tenho que viver a minha vida. O que eu não faço? Sim, né? Então, o primeiro passo, né, é esse bem importante que você está vivendo agora, né? Que é justamente de você entender. Tá dando eco. Desliga um pouquinho teu microfone para ver se não é isso que tá dando eco, tá dando um retorno aqui. Isso, era o microfone que estava dando eco, né? Então, assim, o que acontece? Primeiro passo é você entender o que você entendeu, que você precisa olhar com misericórdia para você, né? Entender que você lá atrás não tinha maturidade para entender uma série de coisas que hoje você já começa a entender, e como você tem uma instrução a mais do que essa pessoa, né, que vive contigo e que fica com os mesmos comportamentos, fazendo as mesmas cobranças porque está presa nos seus bloqueios e nas suas crenças, você, do outro lado, está se livrando dos bloqueios e das crenças. E à medida que você está se livrando dos bloqueios e das crenças, por mais que você ame essa pessoa e você não queira desapontar, de passinho em passinho você vai gerando pequenas frustrações para essa pessoa que você ama tanto. Por exemplo, dizer um não. Tá tudo bem você dizer não para quem você ama. Você não precisa fazer sempre as vontades de quem você ama, né? Às vezes até mesmo pro esposo, né? Às vezes você vai ter que dizer um não pro esposo, às vezes você vai ter que dizer um não para uma irmã, você vai ter que dizer um não para uma mãe, você vai ter que dizer um não para uma grande amiga que sempre fez tudo por você, né? A gente vai ter que ser, porque às vezes a pessoa, ela tá tão presa nos bloqueios dela que ela vai te cobrar ainda. Tipo, nossa, mas eu sempre fiz tudo por você e agora você tá, né? E aí? E aí você vai ter que falar o que pra essa pessoa? Deixa ela com os problemas dela? Porque, tipo assim, é ela, entendeu? Não é você o problema. Além, tipo, da pessoa não aceitar, ela ainda fica nesse ciclo, entendeu? De que tem que fazer tudo, de que ela é o centro das atenções, de que o teu não magoou profundamente, entendeu? E aí tu fica naquela, tipo, eu tô falando não porque eu tô me posicionando, porque eu tô entendendo as minhas crenças, eu sei qual é a forma que eu me posiciono, né? Que eu
Sim, e assim, ó, fecha o microfonezinho de novo. E assim, de fato, Andressa, você pode estar ferindo sim, tá? O nosso posicionamento, quando a gente começa a entrar no processo de mudança, a gente pode ferir o outro de fato. A gente não quer ferir, mas a gente fere. Por que a gente fere? Porque a pessoa tá acostumada que tu sempre fez tudo pra ela, como que de repente do nada tu não faz? É lógico que ela vai ficar ferida. É lógico que ela vai ficar magoada, mas ela vai ter que lidar com a mágoa e com o ferimento. Nem que ela busque terapia. Nem que ela sente um dia contigo e fala assim, ó, não tô entendendo. Por que que agora tu não faz mais nada? Antes eu sempre pedia as coisas e tu sempre fazia, agora tu não tá fazendo o que tá acontecendo. É o momento da DR. É o momento que tu vai falar, não, ó, tô fazendo terapia, eu entendi que eu não preciso ser perfeito o tempo todo, que eu tenho muitas coisas pra fazer e de fato eu nem sempre vou conseguir te agradar, por mais que eu te ame, tem coisas que você vai precisar fazer sozinha, que eu não consigo mais. Então me perdoa, né, se durante todo um tempo da minha vida eu sempre pude fazer tudo e me deixei sempre em segundo plano, que era o que acontecia, eu não fazia minhas coisas, por tanto que eu te amava, eu tinha tanto medo de te desagradar, tanto medo que você não me amasse mais se eu fosse imperfeita e te dissesse não, que eu nunca te disse não. Mas sabe o que? Eu entendi que eu sou imperfeita e que eu posso dizer não às vezes e você vai continuar me amando do mesmo jeito. Pau, quebrou a pessoa em 10 pedaços, entende? Então é onde a gente vai precisar de fato entrar nesse processo e às vezes, sim, a pessoa vai ficar machucada. Faz parte do processo. E tu vai ter que aprender a lidar com isso. Amanda quer falar uma coisa, Amanda, que tá aí? Não, cara, eu ia falar ainda bem dessa aula, que eu vou ter que gravar essa frase inteira pra poder falar com alguma pessoa. Né? Que bênção, né? Que vocês têm a oportunidade de ouvir várias vezes, né? Quer falar, minha mãe, que levantou a mão? Sim. Primeiro que eu não preciso falar nada, porque a Amanda fala tudo o que eu sinto e que eu penso. Tá, Amanda? Mais uma gêmea. Só vou ouvir o que a caçulinha fala. E a Andressa falando ali, é tão difícil a gente dizer não para nós mesmos, né? Já é difícil, por isso que nós estamos hoje tendo hoje não, todas as aulas a gente tem essa orientação. Então imagina o outro que não está tendo essa orientação, como é difícil ouvir o não. Se para nós, eu passei minha vida toda dizendo não para mim. Hoje eu consigo já dizer sim, mas acredito que pessoas estão com o olho arregalado também. Meu Deus, o que aconteceu com essa velha? Quando ela era nova, ela não era assim, só fazia as vontades dos outros. E agora ela está se posicionando. Então, o não é difícil. Se é muito difícil para nós, imagina para o outro, né, Andressa? Mas continua firme. A primeira aula que eu participei, eu falei para meninas, né? Parabéns que vocês estão aqui aprendendo a se conhecer e se posicionar, saber lidar melhor com tudo, principalmente com os filhos, né? Que a mãe sempre se cobra por tudo. Se ela acertou, não tem nenhum privilégio, é obrigação dela. Mas se ela cometer um errozinho, nós sabemos quanto que dói, a gente sabe. Então, que bom que a gente está aprendendo. E eu fico muito feliz por vocês, meninas, estarem aí. Parabéns pela menina que casou agora. Seja muito feliz. Deus continue te derramando bênçãos na tua família, tá? E cada um de vocês, meninos, eu fico muito feliz de ver vocês aqui, porque esse aprendizado não tem preço. É uma vida. Tá bom? Que linda! Que orgulho da minha mãe, que agora sabe aprendeu até a usar o Google Meet, gente. Já sabe como liga a câmera, como eu falei, tá de muito parabéns. Fala, Andressa. Não, só pra concluir, assim, pra vocês terem noção, eu já ouvi assim, eu não aceito esse teu novo posicionamento, porque tu não é assim, tu nunca... Desculpa, mas tu não tem o que aceitar, essa sua nova eu pra ser, se quer, se não quer. Exatamente isso. Me convencer de que eu tava lidando de forma errada, de que eu tava fora de mim, como se eu tivesse, tipo, sei lá, sido abduzida, qualquer coisa assim, entendeu?
Isso, né? Então, sempre vai ser difícil pro outro. É o que a minha mãe acabou de falar, né? Se para nós já é difícil dizer não, que nós que estamos nos trabalhando todos os dias para aprender a dizer não e aprender a ouvir o não, quem dirá aquele que não está em processo terapêutico e que sempre foi acostumado a ter a Andressa daquele tipo? Como que agora? Quem é você? Não te conheço? É mais ou menos isso. E de fato, agora, por amar tanto, vai precisar passar um processo de novo conhecer. Vai ter que lidar com essa pessoa, né, nova que está diante dela. Vai ter que aprender a amar essa pessoa nova. E você vai ajudando a pessoa, essa pessoa que é velha na sua vida, mas que agora está diante de uma nova Andressa, a ela conhecer você e aprender a te amar desse novo jeito. Eu sei que a Amanda levantou a mão 2 vezes, mas a Tati já tinha levantado antes lá. Já te passo a palavra, Amanda. Então, na verdade, depois que eu comecei a fazer a terapia, eu falei não. E eu acho que isso, assim, pra mim foi, assim, libertador, sabe? Porque eu tinha, né, eu digo que eu tinha, né? Eu tinha aquela minha dependência do Felipe muito grande, que é o meu irmão, né? Então, às vezes eu tirava de mim pra dar pra ele. Isso foi a minha vida inteira, né? E quando ele casou, e eu ainda não tinha tirado o meu cordão umbilical dele, né? Quando ele precisava de ajuda, era pra ele, que era pra mim que ele pedia, né? Precisa de dinheiro, precisa de um cartão, precisa de... E quando eu precisava dele, eu não pedia pra ele, né? Porque daí ele tava trabalhando, eu pedia pra esposa dele, né? Amanda, tu fica com o Brian? Amanda, ela sempre dizia não. E eu achava aquilo cúmulo, porque como que eu fazia as coisas pra ela e ela não fazia por mim? Eu achava aquilo cúmulo, mas, né, eu engolindo. E daí um dia, né, eu falei, a partir de hoje eu não vou fazer mais nada. Daí um dia que ele precisou falar pra mim, um dia que ele precisou de mim, eu falei, Felipe, não vai dar. Se tu quiser, tu vai lá e tu faz. Mas por que? Tu sempre fez, por que agora tu não faz? Eu disse, porque a partir de hoje eu não faço mais. Do mesmo jeito que eu posso ir lá fazer, tu também pode. Tudo bem. E depois disso, assim, ele nunca mais pediu. E eu também comecei a ver essa história com outros olhos, entendeu? Então, assim, se ele me disser não, tá tudo bem. Eu não pego aquilo mais com mágoa, porque eu também posso dar não da mesma forma que ele pode me dar não, né? Tanto é que, assim, no casamento ele não foi. Eu poderia ter pegado aquilo com uma mágoa, né? Porque ele me disse não, ele não quis participar. Mas não, entendeu? Do mesma forma que eu aprendi a dizer não, ele também pode dizer não, né? Perfeito, Tati. Isso mesmo. Você vê como é didático e importante o não, tanto para quem dá, tanto para quem recebe. Porque você entendeu que tá tudo bem quando você recebeu um não também. Antes, para ti receber um não, nossa, ainda mais para aquela pessoa que tu fez tantas coisas, né? E agora você entendeu que tá tudo bem, porque você também precisa dizer não às vezes, não é? Agora, antes tu achava que era tua função, tu tinha que fazer, Deus o livre que não fizesse, e aí foi preciso tu passar por muitas situações onde ele não fez nada por ti, pra tu... Não, eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer entender que não é quando ele quer, já, né? Ele precisa fazer, já que ele não faz por mim, então, né? Não foi nenhuma questão de vingança, mas vamos dizer que essa situação de ele não fazer por você fez você refletir. Entende? Não, eu preciso que ele faça também por ele, então, né? Já que, por que tem que ser sempre do jeito dele? Né? Então, que bom, parabéns. Olha como é importante o não. Fala, Amanda. Cara, a primeira coisa disso, porque a gente tá usando bastante a palavra. Não faz mal, gente. Eu sempre digo, né? Vocês fazem a aula acontecer. E colocando em saias justas. Achei muito providente também o exemplo da Tati agora, que vem a calhar junto com o meu. Existem nomes que a gente dá para pessoas que são maravilhosas e, de fato, diante das dificuldades dela, viram a cara, mas até aceitam, né? E depois conversam normalmente. Mas existem pessoas, e eu anotei aqui aquela grande frase que tu falou, consegui só a primeira frase, que tu falou assim, pra gente falar com a pessoa, né? Eu te amo, mas eu sempre disse sim, porque tinha medo de ser abandonada, tinha medo de deixar de ser amada, e é por causa disso que hoje eu falo não, porque eu não sou perfeita, eu posso também dizer não, né? Mas existem pessoas que não aceitam o não, né? Tipo, não, é aquilo que a Andressa falou, que ali é um momento onde grita a nossa crença.
não adianta estar gritando pra ela, ela fala assim, não é não que eu queria dizer, eu queria falar assim, porque eu queria não fazer nada. Sim. Então é difícil nessa hora, então, por exemplo, tu falou não, existe a pessoa que aceita e a pessoa que não aceita. Como a gente pode lidar com essa crença no momento em que a pessoa, ela não aceita, ela te trata mal, e como que a gente espera isso, assim, como que vai bancar isso até o fim, sendo que a tua crença será abandonada, que você pode ser abandonada, ou, em alguns casos, já foi abandonada, entende? Por isso que eu te falei, desculpa eu estar te colocando isso aí, porque eu sei que são assuntos delicados, entende? Então, tipo, são de pessoas que o meu medo era ser abandonada, e eu falei não, e fui abandonada. Então, como que lida? Já que a pessoa abandonou quando você disse não. Então, é como se, tipo assim, é como se a crença gritasse dentro de mim, não, eu não posso mais falar não de novo. Sim, e é na verdade essas situações que reforçam a minha crença, né? Porque você aprende que você precisa se posicionar e a outra pessoa vai continuar na posição dela, entende? Vai ficar. E de fato pode existir pessoas que vão morrer naquela posição e que nunca vão mudar o seu posicionamento, né? E aí o que eu faço com isso? Eu preciso entender que eu tenho meu valor. Vai ficar chateada, vai ser muito duro. Em outros momentos, quando a gente fala de casamento, né? Daí é onde entra a questão de casamento, às vezes eu vou ter que renunciar à minha própria crença. Eu disse não. Eu fiz a pessoa entender o não, mas ok, nessa situação, por amor a você, né? Pra você é tão importante, essa eu vou fazer. Mas eu já disse um não, entendeu? Já fiz a pessoa lidar com aquela frustração. E daí numa outra situação eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu entendo de fato que nessa situação eu preciso ter um equilíbrio também. Então não é a gente sair disparando não pra tudo a partir de agora, mas é a gente dosar. Então a gente precisa ter o equilíbrio. Eu vou dizer não, é importante dizer não. A pessoa tem que entender que não é sempre do mesmo jeito, sempre do jeito que ela quer. Mas na outra situação que a pessoa também merecia um não, porque eu tinha todo o direito de descansar, naquele momento, por amor àquela pessoa, eu falava, não, ok, eu sou digna de amor, né? Vou fazer por ela porque ela também é digna de amor. Não porque eu preciso ser amada por ela, mas porque ela também é digna de amor. Então eu vou renunciar o meu descanso nesse momento para fazer por essa pessoa. É diferente quando eu entro naquela noia de que, não, Deus o livre, não, eu tenho que correr fazer. Já pensou? Já pensou se essa pessoa me abandona? Entende? Então, de fato, eu vou precisar dosar e substituir o pensamento. Estou fazendo porque essa pessoa também é digna de amor, não porque estou presa na crença de desamor que preciso sempre agradar ela. Porque semana passada eu já desagradei ela, então hoje eu vou agradar um pouquinho. Entendeu? A gente precisa trabalhar nesse equilíbrio também. E a gente tem aqui uma aluna nova, seja bem-vinda, tá aqui, né? Não tá identificada, só vejo a fotinho dela, mas seja bem-vinda, viu? A essa aula, convidada da Amanda. Ai, obrigada, tô aqui, tô encantada pela aula, tô apaixonada. Ela é gaúcha também. Mas barbaridade! Que benção! Tô aqui tomando chimarrão, inclusive, e assistindo a aula. Que maravilha! Nossa, que alegria ter você aqui conosco, viu? Deus abençoe cada uma, viu? Amém, amém. Então, minha gente, bora a gente dar passos e se livrando desses relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque uma outra forma de se auto-sabotar, vou ligar o ar aqui que eu tô já suando, que a gente fala, a gente vai esquentando, né? Uma outra forma de a gente entrar numa crença de desamor é a gente também entrar em relacionamentos tóxicos. E aí, minha gente, eu não posso... Quem não pode desagradar fica refém do outro, né? E às vezes o outro vai pintar e bordar em cima de mim. E às vezes essa pessoa, como eu bem disse para vocês, também tem uma crença dentro dela, também tem bloqueio dentro dela. Talvez essa pessoa que te mantém presa num relacionamento tóxico é tão perfeccionista quanto você.
Ela não admite erro de forma alguma, e na cabeça dela, você não ser capacho dela é uma grande imperfeição. Então ela vai querer que você seja capacho, porque se você não for capacho, tá tudo errado, essa relação não tá legal. Então ela, dentro da crença dela, vai fazer com que você seja o tapete. Ela não vai querer que você dê passos, ela não vai querer que você cresça, ela não vai querer que você evolua, ela não vai querer que você faça nada por si só, porque na cabeça dela, você é uma extensão do corpo dela, você é dependente total dela, porque foi ela que fez você chegar onde chegou. Na cabeça dessa pessoa, de um relacionamento tóxico, ela acredita nisso, e ela acredita nisso, não é que ela quer te magoar e te ferir, ela acredita com todas as forças que você é uma extensão do corpo dela, que você só chegou onde chegou por causa dela, então você deve a ela. E muitas das vezes você vai precisar se posicionar, e quando você se posicionar, vai ferir profundamente essa pessoa. Porque essa pessoa acredita que você está sendo muito injusta com ela. Porque foi ela que te fez chegar onde você chegou. Foi ela que deu os amparos que você precisava. Foi ela que foi útil para você. Foi ela que sempre disse sim para você. Foi ela que tornou a pessoa que você... Na cabeça dessa pessoa, ela é tudo isso na sua vida. E aí quando você fala para ela, não, deu, chega. Eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas. Não dá mais nessa relação. Porque tem relações que a gente pode se afastar. Né? Tem relações que a gente pode. Tem algumas aí, né, de marido e mulher, que a gente vai precisar fazer terapia de casal, que a gente vai precisar se resolver, porque a gente, né, deu o nosso sim perante Deus. Se o casamento não é nulo, tu vai ter que lutar por isso, entende? Agora, em casos em que você não é casado, né, você pode... Com filho já é mais complicado também, né? Tem um monte de coisa aí que a gente tem que ter um monte de dedo, né? Mas tenha relações de namoro, de noivado, de amizades e até de parentes que nós vamos sim ter que... Olha que belíssima convidada, a filha da Kátia. Oi! Maravilhosa essa filha da Kátia. E tem mais uma mirinha aqui embaixo que eu tô vendo com a Andressa. Oi! Então, muitas das vezes a gente vai ter que entender que essa pessoa, ela não se dá conta de que ela está te fazendo mal. Somente você vai poder dizer para essa pessoa o quanto ela está te fazendo mal nesse momento, o quanto ela está te sufocando, o quanto ela está querendo que você seja uma coisa que você não é, o quanto que você deixa de respirar, o quanto que você diz um não para um monte de coisa, o quanto que essa pessoa te proíbe de dizer sim para uma série de coisas porque ela acha que está no controle da tua vida, porque ela sente que sem ela você não seria a pessoa que você é, sem ela você não estaria onde você está, quando entra a família então no negócio, porque a gente é família, né? A gente não vira as costas para a família, né? E começa aquelas chantagens emocionais. Então o que a gente precisa fazer nesse processo? Entender, primeiro, todo mundo tem bloqueio. Todo mundo tem crença, sejam elas positivas e negativas. Nem sempre a pessoa quis te ferir, mas te feriu. Então você precisa sentar com essa pessoa e dizer onde foi que ela te feriu, para que ela tenha a oportunidade de também falar o ponto de vista dela. E você procurar entender qual é o ponto de vista dessa pessoa. E nem sempre o ponto de vista da pessoa vai te convencer. E tá tudo bem. E nem sempre o teu ponto de vista vai convencer o outro. E tá tudo bem. Tem situações que a gente só precisa falar, bater a mãozinha nas costas, eu te perdoo e vou seguir em frente. Cada um pro seu caminho, cada um vivendo o seu processo. Para outras, o passo vai ser mais embaixo. Para outras, a gente vai ter que, eu te perdoo, tá tudo bem, mas vamos fazer terapia de casal? Que a gente é 2, né? A gente é uma só carne, mas a gente tá vivendo aqui debaixo do mesmo teto, a gente vai precisar se resolver. Então, tem casos que a gente vai ter que buscar um processo para se conhecer e parar de se auto-sabotar. Entende? Há outros casos em que eu posso dizer,
Tchau! A partir de agora eu te amo, meu amigo querido, meu colega querido de trabalho, né? Meu professor amado, né? Minha amiga querida, minha mãe maravilhosa, minha tia muito, muito amada, mas a partir de agora a gente precisa de uma distância segura. A gente vai se ver em algumas ocasiões, a gente vai continuar se amando, mas a gente não precisa caminhar lado a lado com essa pessoa o tempo inteiro. Agora me diga uma coisa, essa posição que você toma vai ou não vai ferir o outro? É lógico que vai ferir, é lógico, mas é uma posição que você precisa tomar. Porque se você não toma essa posição, você está se ferindo, você está se machucando, você está se bloqueando, você está se deprimindo, você está ficando ansiosa, você não está dormindo direito, você está tão focada e acelerada que não consegue nem mais desligar os pensamentos em relação a essa situação que tu já não dorme mais, tu só pensa nessa pessoa. Essa pessoa alugou um triplex na tua cabeça, tu já não vive bem teu relacionamento, já não vive bem teu trabalho, você já não vive bem outras relações, você não cuida de você, você não olha pra você, você não consegue dar paz porque você tá presa nessa situação e você precisa se livrar dessa situação, e se livrar dessa situação às vezes requer distanciamento. Quando é possível, de novo, volto a falar. Quando o distanciamento não é possível, estou falando de casal, aí a gente vai ter que procurar ajuda. A gente vai se posicionar. À medida que você se posiciona, o outro já vai entendendo que você vai estar mudando, e quando ele percebe que você está mudando, ele também vai mudando. Porque quem daqui que faz terapia ou já fez terapia e que já se posicionou com o marido em casa, o marido levou um susto, ficou cabreiro, te xingou, te chamou de não sei o que lá, ficou bicudo não sei quantos dias, a minha mãe levantando a mão, mas depois aprendeu que precisava mudar. Porque se ele não mudasse, alguma coisa muito difícil ia acontecer nessa relação. Então, a nossa mudança de comportamento muda o outro. Então, olha que bênção. Por mais que essa pessoa que vocês amem não está aqui fazendo esse processo terapêutico, vamos dizer que esse acompanhamento aqui está um processo terapêutico dos bons, é um grupo terapêutico que está acontecendo aqui, né? Se eles não estão nesse processo, né? Eles não têm esse entendimento, mas se tu tem um entendimento e tu começa a mudar, toda ação tem uma reação, toda escolha uma consequência. Vocês estão fazendo escolhas que libertam. Essas escolhas te libertam, a verdade liberta e começa a libertar o outro também, porque ele começa a reagir ao teu comportamento. Então ele começa a ter outro tipo de reações comportamentais, porque ele entendeu que não adianta mais ele ficar batendo boca com quem não está mais batendo boca. Ele entendeu que não adianta mais ir ofender quem não está mais se sentindo ofendido, porque já entendeu que a pessoa é bloqueada e que o problema é ele, não é você. Entendeu? Você começa a quebrar a pessoa e a pessoa vai ter que... Gente, ou eu aprendo a me comunicar de uma forma diferente com essa pessoinha com quem eu amo e eu convivo, ou a gente não vai ter mais o que conversar. Entende? Então você começa a ser o primeiro ponto da mudança e você vai mudando o outro. Então a gente precisa aprender que a gente tem que substituir pensamento até para os relacionamentos tóxicos. Por quê? Se eu terminar esse relacionamento, alguém, de novo, quem é namorado e noivo, né? Os casados, não adianta vocês virem com esses papos, mas nós que ainda não casamos, se estamos lá para, se eu terminar esse relacionamento, ficarei sozinho para sempre. Né? Crença de desamor instalado. Fala. Quer falar, mãe? Tá. Então, tu bate no microfone e desliga que ele ligou. A Xirra é o cachorro dela, gente. Que está na aula. Muitas vezes eu vou ter essa crença, gente, né, ali, né, de que eu não mereço, né? Por exemplo, eu não sou digno de ser amado por alguém. Como que eu substituo esse pensamento? Eu mereço ser amado e respeitado por quem eu sou. Relacionamentos saudáveis são baseados em respeito mútuo.
Então não é só uma parte que respeita, ambas as partes respeitam. Aí a outra vai, eu não posso encontrar ninguém melhor do que essa pessoa. São os pensamentos automáticos disfuncionais que vêm por causa da crença de desamor. Aí você substitui pelo quê? Existem muitas pessoas por aí que podem me tratar com o respeito e amor que eu mereço. Eu devo me abrir para novas oportunidades. Substituição de pensamento. Um outro pensamento negativo. E isso aí eu já ouvi de alguém de vocês aqui, hein? Talvez eu esteja exagerando. As coisas não são tão ruins assim. Quem foi que já não pensou assim? Aí as mulheres casadas da vida. Acho que sou eu que estou exagerando. Porque daí vocês são as perfeccionistas, né? Então vocês se culpam. Acho que sou eu que estou exagerando. As coisas não são tão ruins assim. E aí a substituição de pensamento é o quê? Meus sentimentos e experiências são válidos. Reconhecer problemas é o primeiro passo para encontrar uma solução saudável. Então tá tudo bem achar problema dentro de casa. Significa que tem uma solução saudável a ser encontrada. Então não há problema nenhum em você reconhecer os problemas e ter os seus sentimentos validados. Falar daquilo que você sente para quem você ama. Outro pensamento negativo, gente. Esses pensamentos negativos nos sustentam em relacionamentos tóxicos e, portanto, nos distanciam do autocuidado. Eu sou responsável por fazer este relacionamento funcional. Não importa o quê, mas eu que sou responsável. Então, se acontecer algum problema aqui, eu que fui o problema. Eu sou a bucha. Substituição do pensamento. Um relacionamento saudável depende de ambos os parceiros. Não sou responsável por carregar todo o peso sozinha. Então eu tenho que dividir sim a situação. Um outro pensamento negativo que me mantém em um relacionamento abusivo, num relacionamento nada saudável é: eu mereço as críticas e os tratamentos que recebo mesmo. Talvez você recebeu isso na infância, talvez você recebeu esse tipo de fala na tua adolescência. Tu não é boa, tu nunca vai ser nada na vida. Talvez você ouviu isso lá quando você era mais jovem e aí você cresceu com essa crença de que você merece as críticas e o tratamento que você recebe. Você merece, porque você se sente culpada por alguma coisa que você fez na sua infância, na sua adolescência, e essa culpa fica te rondando. E aí qual a substituição de pensamento que tu tem que fazer? Ninguém merece ser tratado com desrespeito. Eu mereço ser tratada com dignidade e amor. Sabe por quê? Porque o amor me amou primeiro. E eu sou a imagem e semelhança do amor. E eu devo amar como ele me amou. Pronto. Só por aí já tem uma substituição de pensamento para quebrar de vez com essa crença. O que a crença de desamor também faz com a gente, além de fazer ficar preso em relacionamentos tóxicos e me afastar do autocuidado? Pode me gerar ansiedade e depressão. Por quê? Porque eu fico numa constante sensação de inadequação, de busca por aprovação. Eu fico tão ansiosa o tempo inteiro que eu não tenho tempo de relaxar. Eu me deprimo porque não sou perfeita, eu sempre fico correndo em função daquilo, não tenho tempo para descansar, não consigo dizer não para ninguém, aí eu fico deprimida, fico ansiosa. E deixa eu dizer para você uma coisinha bem importante, a gente engorda, vocês sabiam? Que quando a gente fica estressado, a gente engorda? Sabe por que a gente engorda? Você sabe por que a gente engorda quando a gente fica estressado? Porque a gente fica tão preso que a gente tem que estar ali o tempo todo atento a tudo. A gente tem que ser tão perfeito a tudo. A gente não diz nunca um sim pra nós, a gente só diz não pra nós o tempo todo, dizendo sim pra todo mundo. Que a gente fica o tempo todo, eu tenho que ser perfeita, porque se eu não vou ser perfeita, eu não vou ser amada. E se eu não ser amada, eu vou ser desamparada. E se eu não for, se isso acontecer, e se me abandonar, e se eu for rejeitada, eu fico o tempo todo atenta. E se eu tô o tempo todo atento, o que a gente aprendeu que a gente libera? Cortisol e adrenalina, para ficar focado, atento, sempre em estado de vigília. E se eu estou em estado de vigília, eu durmo bem? Não durmo bem, fico acordando várias vezes durante a noite, porque estou ansiosa em sempre agradar o outro. E aí, se eu estou o tempo todo acesa, o tempo todo ansiosa, o tempo todo preparada para uma situação de luta e fuga, eu preciso ter o que no meu corpo? Energia. E para ter energia,
dia eu preciso de o que na corrente sanguínea? Glicose. E aí eu libero um monte de glicose na minha corrente sanguínea, o meu corpo não dá conta de jogar essa glicose para dentro das células e do músculo, que é para mim lutar, fica ali rodando na minha corrente sanguínea. O que acontece? Eu libero um monte de insulina para tentar quebrar essa glicose que fica lá na minha corrente sanguínea, e aí eu fico resistente à insulina, e aí eu começo a desenvolver diabetes, eu começo a engordar. Muitas de vocês que estão aqui nessa aula, talvez a maioria, já é resistente à insulina. Porque tá tanto estressada, tá tão o tempo todo ativa, tendo que ser perfeita o tempo todo, que tem açúcar a dar com o pé aí na tua corrente sanguínea para que vocês tenham energia para lidar com a situação, e tu tá retendo tudo no teu corpo e você tá engordando por causa disso. Olha só que coisa. Então a gente precisa entender que para lidar com a nossa baixa autoestima, que também é uma das situações que acontece quando eu tenho uma crença de desamor instalada, eu vou precisar entender que eu vou ter que fazer atividade física para arrumar a casa do lado de fora, para que se ajuste dentro. Entender que quando eu cuido de mim, quando eu faço técnicas de afirmações positivas, quando eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, quando eu entendo que eu mereço amor, quando eu entendo que eu sou digna de dar passos e cuidar de mim, entender que eu preciso quebrar esse açúcar que está correndo na minha corrente sanguínea com atividade física, entender que eu preciso dormir bem, porque em noites bem dormidas eu vou liberar substâncias como melatonina para tentar equilibrar esse cortisol que liberei durante toda a noite diante do estresse, entender que eu posso dizer não, entender que eu posso ter um espaço de escuta, entender que eu vou ter que entrar num grupo de apoio, entender que às vezes eu vou ter que fazer terapia, entender que eu vou ter que praticar rejeição. Gente, como assim praticar rejeição? Deixa eu falar para vocês. Se vocês têm dificuldade de lidar com rejeição por causa de crença de desamor, às vezes tu vai ter que praticar rejeição. Que história é essa? Às vezes tu vai ter que chegar lá numa loja, diante de uma balconista e falar para a pessoa assim, peguei essa peça aqui, me dá um desconto, só para correr o risco dela te dizer não, porque quando ela te disser não, você vai entender, não é porque você não tem valor, não é que você não é digna de amor, é porque ela não pode te dar um desconto, porque esse é o trabalho dela, ela já deu o desconto que era possível. Então você começa a fazer pequenas experiências para ser rejeitadas, para que você lide com as grandes rejeições, e aí então você vai aos poucos quebrando e minando essa crença negativa de desamor, fazendo práticas importantes para justamente criar agora uma estratégia onde a tua crença positiva fala mais alto. Então, às vezes, já te passo a palavra, Andressa, só para não perder o fio da meada. Então, às vezes, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar ter um diário junto comigo, e nesse diário eu vou anotar, por exemplo, 3 coisas pelas quais eu sou grata. 3 realizações que eu fiz no meu dia. Por quê? Para focar nos aspectos positivos, para reforçar a crença de que eu mereço coisas boas e que tenho valor. Às vezes eu vou precisar fazer mindfulness. O que é isso? Técnica de atenção plena, respiração, para estar presente nesse momento, prestando atenção na minha respiração e valorizando a pessoa que sou, porque sou digna de cuidar de mim mesmo. Às vezes eu vou ter que usar a técnica da autoafirmação, dizer que eu sou digna de amor e respeito. Por quê? Porque eu adoto uma visão de amor comigo. Eu entendo que eu sou digna de amor. Às vezes eu vou ter que fazer o quê? Atividade física, uma caminhada. Por quê? Porque eu começo a valorizar o meu corpo, e quando eu começo a valorizar o meu corpo, eu também entendo que sou digna de amor, porque sou templo do Espírito, e eu começo a cuidar de mim. E isso que a gente está falando até agora, uma das práticas mais importantes, estabelecer limites saudáveis, dizer não às coisas, situações, às pessoas. Isso preserva a minha energia emocional, reforça a ideia de que seus sentimentos e necessidades são importantes. E às vezes eu vou precisar de uma conexão social positiva. Isso que nós não estamos vivendo. Esse acompanhamento é uma forma de a gente usar de estratégia de conexão social positiva
ativa, onde estou engajada num relacionamento com pessoas que me amparam, que sustentam os meus passos, que me ajudam a caminhar de uma forma diferenciada. Isso me ajuda a contrariar a crença de desamparo. Vou precisar de hobbies, desenvolver novas habilidades, treinar coisas novas, aprender a tocar um instrumento novo, fazer técnicas de leituras, entrar numa natação, entrar numa aula de dança, desenvolver talentos adormecidos dentro de mim, porque sou importante e preciso ter um espaço somente para mim, eu sou digna e mereço, não é só cuidar dos outros o tempo inteiro, mas é cuidar de mim também. Então o autocuidado vai ajudar a fortalecer a tua autoestima, a tua autoconfiança. Então, cuidar de você é entender que você merece sim ser cuidada e valorizada. Você acaba não só substituindo os pensamentos negativos, mas você entende que você é digna de amor e você merece de fazer de tudo que é possível para cuidar do templo do espírito que você tem. E deixa eu dizer, espiritualidade é uma técnica importantíssima. Eu já comecei a aula falando disso. O amor me amou primeiro. E quando a gente tem um embasamento na palavra, quando a gente se debruça, né, naquilo que a igreja nos oferece, no Cristo vivo, na Eucaristia, nas práticas de oração, isso faz com que a gente tenha muito mais sustento e capacidade de vencer crenças tão bem enraizadas e instaladas na nossa história. Então, meninas, bora dar passo, porque a gente merece. Fala, Andressa. Eu já nem lembro mais o que eu falava, só quero saber assim, ó, quantas semanas a gente vai ter de intervalo pra se lá? Ó, dica pra vida. Pega essa aula e faz que nem a Amanda falou. Todo dia tu vai ouvir essa aula, todo dia. Fala, Kátia. Agora eu entendi porque tu tava com medo de eu entrar na aula, né, Amanda? Na Andressa, só tu fala assim, diga, tem que estar aqui. Não, gente, eu não sei vocês, mas eu já entrei atrasada, mas mesmo assim eu me identifiquei do início ao fim, gente. É tudo, não posso dormir, Gente, mas olha, fala, Amanda. Muito que é rapidinho, né? Que ela ficou muito boa. Sim, uma outra dúvida, cara, desculpa, tem vídeo pergunta, viu? Mas, por exemplo, assim, tem como eu somatizar algo, eu até não sei o que é. Eu vou direto falar o que é a minha dificuldade, né? Tá. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigante de identificar dores, né? E tu viver convivendo comigo, você sabe. Às vezes, assim, ó, eu passo 3, 4 dias com dor nas costas. E às vezes quando você tá comigo na missão, eu falo, ai, nas costas, eu já tô com muita dor. Ele fala, cara, vai lá, toma um remédio. Aí eu falo, não, logo vai passar. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com dor, né? Então, tipo assim, às vezes eu passo dias com uma dor e às vezes eu vou tomar um remédio que vai passar. Mas eu não consigo medir a dor. Às vezes eu tô com uma dor muito grande, mas eu só falo quando eu já não se importo mais. Então, se eu falo, eu faço tá doendo demais mesmo. E aí, eu saio enquanto eu falava, eu não lembro qual é a parte, eu não preciso interromper agora, por isso tá muito bom. Mas, por exemplo, assim, tem como, na minha infância, em uma das aulas eu participei com vocês, aquela aula que eu explorei, eu falei, né, minha mãe sofreu um accidente e tal. Então, na minha infância, gente, isso é um assunto mas na minha infância eu não tinha oportunidades, não tinha tempo, e não me achava merecedora, digna de ter um espaço e falar assim, mãe, eu estou com dor, pai, eu estou com dor. Então, o meu pai trabalhava muito, minha mãe doente, então sempre a minha mãe estava com dor. E hoje eu sou essa pessoa, eu não falo para ninguém, absolutamente ninguém, eu estou com dor. Nem pra ti mesmo. Exato. Então, se às vezes, obrigada pelo tapa na cara, mas é sobre isso,
consciência de que eu tô sentindo dor. Então, às vezes eu tô muito, por exemplo, eu vim de muitos dias sem dormir. Eu cheguei na missão, a minha mãe falou assim, ai, tô muito cansada. Eu olhei e falei, eu tô ouvindo. Mas é porque eu estava extremamente cansada. Mas na hora não foi algo que eu falei assim, nossa, eu fiz tal coisa. Não. Na hora eu fiquei quieta, respirei fundo, falei, então vamos descansar um pouquinho. Então, nessas horas, quando chega em mim a dor, eu não consigo, dosar ela, entende? Sem medir a minha dor. Então, tem como isso, digamos, ter desenvolvido o meu corpo esquematizar isso, porque na minha infância eu não consegui ler isso, ou que não me senti digna, talvez, de falar que eu estava com dor. Sim, total. Porque na verdade você não tinha espaço na tua infância para falar da sua dor. Porque havia alguém, né, que estava entre a vida e a morte, né? E aí como que você ia falar da sua dor, sendo que a tua mãe estava internada no hospital? Né? A tua mãe não sabia nem se voltava. Como tu ia falar da tua dor pro teu pai, sendo que teu pai estava trabalhando e quando não estava focado em, no mínimo, lidar com o fato de a qualquer momento a esposa dele não voltar mais para casa e ele ter que criar as 3 filhas sozinho, entende? Então eram várias dores naquele momento e a criança sente todo o ambiente. Então você sim identificou naquele momento até no que não foi dito. Você identificou o ambiente e você interpretou que a sua dor não era mais importante do que a dor da sua mãe, do que a dor do seu pai, entendeu? Então, de fato, você se colocou em segundo plano ali. Ali na infância tu se colocou em segundo plano e você entendeu que você não era digna de sentir dor, que você não tinha que falar para ninguém da sua dor, nem você mesmo podia falar da sua dor para você mesmo. E é por isso sim que você somatiza no teu corpo, é por isso que você sente dores e não consegue identificar as dores, é por isso que muitas vezes na nossa amizade eu fico te questionando, te perguntando, mas como que é essa dor? Tá sentindo? Onde que é? Eu fico te instigando e tu, não sei, tá doendo, mas não sei onde é exatamente, não sei que dor é essa. Quantas vezes eu fiz isso contigo? Justamente para você entender, você tem espaço para falar da sua dor. Você pode falar. Você pode começar a identificar essa dor sim, porque a tua dor é tão importante quanto a dor da tua mãe, quanto a dor do teu pai. E às vezes o exercício é você ser clara e dizer assim, cara, tô cansada também, mãe. Tô cansada. Eu também tô. Tudo bem você falar que você tá cansada, sabe? Porque às vezes você quer ser tão perfeita e você precisa estar nesse lugar de perfeição que diante de uma missão em que você está exausta, você vai chegar para uma figura de autoridade e você não vai dizer que está cansado, porque se tu falar para uma figura de autoridade que tu está cansado, eles vão dizer que está rezando pouco. E não, você tá cansada, mesmo rezando, você tá cansado, né? Então todo mundo pode ficar cansado, todo mundo pode ficar exausto, todo mundo pode sentir dor nas costas, todo mundo pode sentir dor de cabeça, todo mundo pode sentir dor de barriga, todo mundo pode sentir dor em qualquer lugar, porque a gente é infalível. O nosso corpo não é perfeito, ele sente dores. Está na palavra de Deus que nós sentiríamos dores quando fomos expulsos do paraíso. Então também é digno sentir dor. Tá tudo bem sentir dor. Então, sabendo disso, a partir de agora, tu pode começar a exercitar a falar disso. Falar mesmo, eu tô com dor, tô com dor nas costas, né? E eu sou digna de tomar um remédio, eu posso tomar um remédio para dor, eu não preciso ficar sofrendo até o limite. O problema de você querer ser perfeito e não ter entendido na tua infância que tu tinha espaço para falar da tua dor, é que você chega no limite. Quando tu chega no limite, tu não consegue mais. É como se, às vezes, que a Amanda Vieira fica incomunicável porque ela chegou no limite da exaustão dela. Ela caiu na cama e dormiu um dia. Aí vocês não conseguem falar com a Amanda. É por causa disso? Porque ela chega no limite do esgotamento. Então, agora chegou a sua hora é agora. Chegou um novo tempo na sua vida, Amanda Vieira. Você pode descansar, você pode sentir dor, você pode chorar e você vai continuar sendo muito amada e muito querida por todos nós que aqui estamos. Todos te amam, você tem espaço.
Você pode sentir dor. Então esse é o processo, né? A gente entender que todas nós podemos chegar no novo tempo e entender que nós somos dignas de cuidar de nós mesmos, que nós precisamos desse espaço. Eu fico tão feliz, por mais doído que seja para vocês tocar em algumas áreas da vida de vocês, porque eu sei que um processo terapêutico, esse acompanhamento, como eu falei para vocês, é um grande processo terapêutico. A gente toca nas nossas feridas e o mais bonito saber que vocês não vão tocar na ferida hoje e nunca mais vão falar comigo. Vocês vão me ver toda segunda-feira. E vocês estão num grupo onde vocês podem falar dessa ferida o tempo todo. E nós vamos nos ver durante 6 meses. Isso diz o quê? Que daqui 6 meses vocês vão estar em ponto de bala. Vocês vão estar tudo resolvida da vida, dando passos, né? Entendendo as coisas. Vocês vão poder olhar para trás e dizer assim, nossa, há 5 meses atrás eu não conseguia dormir, agora eu durmo. Nossa, 5 meses atrás eu não conseguia dizer não, agora eu digo. Nossa, 5 meses atrás eu não conseguia dar nome para as minhas dores, agora eu consigo dar nome para as minhas dores. Vocês vão poder passar por isso e respirar e dar um grande sorriso no rosto e falar, eu venci. Mas vão ter muitas outras coisas para vencer na vida, porque sempre vão se apresentar desafios novos para a gente dar passos. Antes da Andressa tem a Tati, que tinha levantado a mão. Fala, Tati. Então, eu não sei como que é o nome da minha crença, mas eu sou aquela pessoa que pega tudo pra mim. Eu gosto de resolver os problemas, eu não gosto de dividir os meus problemas, né? Eu resolvo meus problemas e pronto. E o que acontece? Agora, mediante, né, ao que aconteceu, quando veio ali no meu trabalho, eu fui chamada para fazer o acordo, né? Na hora, mas foi tão automático assim, quando a moça me ligou e conversou comigo, eu falei assim, a primeira coisa que eu falei foi, então tá bom, eu vou falar com meu marido e eu vou resolver com ele e depois no outro dia eu te passo o que a gente vai decidir. E aquilo, assim, pra mim foi um baque, né, quando eu recebi a notícia. Por mais assim, que talvez eu queria, mas pra mim receber a notícia foi um baque, né, assim, foi como se o meu chão tivesse, assim, aberto e eu estivesse me enfiando ali dentro. Uhum. E daí eu liguei pro meu marido e falei, então, né, não tá mais dando certo aqui. E automaticamente eu falando com ele, eu comecei a chorar, né, não dá mais certo aqui, não adianta, eu e o Marcelo não dá mais certo, eu não consigo trabalhar com o Marcelo, e não sei o quê. Eles vão fazer acordo comigo. Daí eu falei, eles querem fazer acordo comigo, o que eu faço? Daí ele, né, a gente conversou e ele falou, não, pode sair, sai, depois procura outra coisa, fica em casa. Uhum. E na hora ali, assim, eu, né, fiquei, né, daí no outro dia, uma outra situação, ele estava falando sobre isso com uma pessoa, entendeu? E eu escutei aquilo, e ele estava falando, não dá mais certo, a Tatiane lá, e não sei o quê. Falei pra ela sair, e depois outra hora a gente vê o que faz. E quando eu escutei ele falando aquilo, eu me senti assim, tão protegida, amparada, assim, é como se pela primeira vez eu deixasse alguém cuidar de mim, sabe? Uhum. Alguém me proteger, alguém assim, olhar, sabe, assim, porque eu decidi. Sim. E eu acho que pra ele também foi bom, entendeu? Eu ter feito o que ele me disse pra fazer. Sim. Porque a Tatiane de antigamente não teria feito isso. A Tatiane de antigamente, quando veio falar, ela simplesmente ia dizer, então tá bom, pode fazer um acordo, não quero mais, não dá mais e pronto. Sim. E eu só ia comunicar ao meu marido a decisão que eu tinha tomado. Uhum. Entendeu? Então, assim, ver hoje a minha evolução também, pra mim, é muito bom. Que entendeu? Bacana. Se permitindo, né? Se permitindo ser cuidada, se permitindo ser amada. Então, essa Tatiane é uma Tatiane que tá dando passos que libertam, né? Tá fazendo escolhas diferentes, né? Podia ser que para uma outra pessoa... chegar e ouvir o marido contando aquilo que era um sagrado teu, essa outra pessoa poderia lidar de forma diferente, a depender dos seus bloqueios e das suas crenças. Você fala assim, ele está partilhando o sagrado meu, com que direito ele tem de falar sobre isso? Então tu entende que cada caso é um caso. Pra ti foi importantíssimo, nossa, me senti amparada, me senti querida, né? Ele tá contando pra alguém que foi importante, ele decidiu junto comigo, né? Tu viu o quanto que isso foi importante, e acho que isso que é importante
importante nesse processo todo da nossa história. É entender que cada caso é um caso e cada situação é uma situação. Vocês são todas singulares, vocês são todas únicas. A história de cada uma é diferente uma da outra. Apesar das crenças que a gente falar serem as mesmas, a história é diferente. Aquilo que nos fez chegar até aqui foi diferente daquilo que fez o outro chegar. Embora você diga, eu sou gêmea da fulana, eu sou gêmea da ciclana, nós todas somos únicas. E é por isso que isso nos faz tão lindas. É por isso que a gente é tão digna de amor, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas quis nos permitir viver o livre-arbítrio, construir a nossa história e todos os dias dar um passo diferente em direção da nossa liberdade. Olha que lindo, né? A gente é livre no amor. Quanto mais livres no amor nós fomos, melhores. E para ser livre no amor, a gente precisa se conhecer. E para se conhecer, às vezes precisa passar por um processo como esse que a gente está passando aqui, de um acompanhamento. Fala, Andressa. Não briga comigo, Kátia. Então, no meu caso, eu tava até escutando a Tati falar ali, tipo, muito similar ao meu, assim. Eu também, pela minha crença de desamor e consequentemente, a do perfeccionismo, eu sempre fui muito de pegar as coisas pra mim e ficar em mim, né? De lidar de uma forma que tem que agradar todo mundo, tem que ser perfeita pra todo mundo, né? Então eu sempre tive muito a armadura de forte, né? Sim. Então até quando aconteceu... A perfeita não pode errar, tem que ser a forte. Então até quando aconteceu todo o acontecido comigo esse ano, eu ouvi assim... Achei o máximo. Quando aconteceu o acontecido todo, tá bom. Eu ouvi assim, a Andressa é muito decidida. Quando ela decide, é o 8 ou 80. Mas é porque eu sempre fiz muito disso por causa do meu perfeccionismo, né? Então eu tinha que lidar e eu tinha que mostrar que eu era perfeita. Então era o 8 ou 80. Certo. Ou eu mostrava, ou que eu era perfeita, ou eu não. Né? E é bem isso, assim, esse processo, por mais que seja doloroso, né, a gente aprender a olhar isso também é gratificante, né? Sim. Na semana passada ela até trouxe, né, que eu tinha trazido isso, né, que eu tava cansada de ser a forte e corajosa. E em seguida, essa semana aconteceu uma situação, até com o Lorenzo, e que eu esqueci, né, de algo muito importante, assim, dentro dos compromissos da escola dele, e eu me culpei o dia inteiro. Assim, A mãe perfeita. Não pode errar. A mãe perfeita. Não pode errar. E, tipo, ela tem que fazer, né? Porque assumir pra aquilo que a Tati estava falando. Eu tinha que assumir. Se fosse pra ser perfeito, tinha que ser eu. Sim. E aí eu me culpei o dia inteiro, assim, e daí eu cheguei em casa, o Andy tinha feito. Né? Aí primeiro eu olhei aquilo com outros olhos, que até então é a mesma coisa. A Andressa lá do passado ia dizer, por que tu fez, não deixou eu fazer, né? Porque E só aí eu sei olhei fazer perfeito, né? eu olhei com outros olhos, porque querendo ou não ele fez, mas ele fez tipo na última hora, assim, 45. Do jeito dele, mas fez. E aí eu olhei aquilo assim com, né, aquela ocasião com outros olhos, assim, e aí eu vi bem nesse sentido, assim, tá, se eu não fizer, vai ter quem faça, vai ter que Boa. de deixar de permitir, assim, não ser perfeita, né? E eu tinha me culpado o dia inteiro, assim, tava com uma culpa também perfeita, né, enorme, assim, porque eu achei que eu tinha perdido o prazo, e na verdade o prazo era aquele dia. E ele fez o 45 segundo tempo. Daí eu perguntei pra ele, só um pouquinho, filho. Daí eu perguntei pra ele assim, mas por que tu fez isso? Porque tu não sabia se eu tinha feito ou não. Daí ele falou, tu não me falou nada que tu fez. Então eu já sabia que tu tinha feito. Porque além de eu querer ser a perfeita, eu tenho que mostrar que eu fiz. Entendi. Pra que me elogie. E daí ele falou assim, tu não falou que tu fez. Então se tu não falou que tu fez, tu não fez. É por isso que eu fui lá e fiz. Olha como ele te conhece, hein? Daí eu falei, Eu tenho
marido que me conhece, que bênção. Pra mim foi bem difícil, assim, porque eu me culpei o dia inteiro e ter que olhar aquela situação que nem era a mesma coisa que a Tati aconteceu ali, né? De ter que olhar aquela situação com outros olhos e pensar, né? Ser intencional, de analisar aquela situação. Sim. E dizer assim, não, isso é fruto né, da que tu falou ali. Tipo, a gente muda e, querendo ou não, consequentemente, o redor da gente também muda, né? Uhum. Então, isso é fruto da minha mudança. Perfeito. De aceitar que, por mais que eu não seja perfeita, mas a mudança está acontecendo, é um processo difícil também. Sim. É um processo doloroso também. Para todo mundo, né? Para quem tá no processo da mudança e para quem tá vendo você mudar. Que é todos esses exemplos que vocês estão dando, que é o exemplo que tu deu ali em relação a essa pessoa, né, que você não precisa dar nome, mas que, tipo, tá te cobrando, como assim? Eu não aceito essa mudança, não aceito que você tá agindo assim, você não é assim, né? Então, essa pessoa conviveu com uma Andressa que sempre fez tudo e nunca conseguiu, né, ser imperfeita, precisava agradar sempre o outro, né? Então, você tá agora numa nova posição. A tua posição agora é de, primeiro, estou me conhecendo. Segundo, que legal, estou me conhecendo e estou entendendo que eu não preciso ser perfeito o tempo todo. Que bacana. Só isso aí já me liberta um monte, né? Outro processo, não sou perfeita, entendi que às vezes não preciso fazer. O outro também pode fazer. Não vai ficar igual ao meu nível de perfeição, porque eu sou exigente demais, mas vai ficar muito bom, porque pro casal, que bênção saber que eu não fiz, mas meu esposo fez e meu filho vai sair com o negócio feito lá como tem que ser feito, né? E outra, começar a responsabilizar o filho. Por que é a mãe que tem que ver as coisas? Então já educar o filho que quem tem que ver a listinha do que ele tem que fazer ou deixar de fazer é ele, e ele que tem que falar pra mãe. Não agora, porque agora tá muito na moda, né? Manda os links lá para a mãe e para o pai, e a mãe e o pai que tem que saber de todas as tarefas. Opa, que coisa mais estranha. Aí a gente desresponsabiliza os nossos filhos e educam eles a sempre depender de alguém para fazer algo. Eles precisam aprender a cuidar disso, porque a gente quer formar homens e mulheres fortes, firmes, decididas, que entendam que eles podem errar, mas que entendam que eles têm responsabilidades. Então é uma série de coisas que a gente vai entendendo e aprendendo e se construindo nesse processo, e tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente não precisa saber de tudo, a gente pode errar, a gente pode se permitir, e com essas coisas a gente vai entrando em outros contextos da nossa história, até mesmo no contexto da educação dos nossos próprios filhos, que às vezes a gente fica tão preso em nós nesse momento, a gente fica tão preso nas decisões que a gente precisa tomar em relação a nós, que às vezes a gente continua fazendo o quê? Mesmo sabendo que eu sou perfeita, eu continuo sendo a mãe perfeita. Mesmo assim, eu preciso fazer tudo e preciso amparar todas as coisas, porque se não for assim... E por que faz? Porque é parte da história. Só por isso que faz. Faz porque é a tua história, faz porque é a tua dor, faz porque é você que está vivendo. Ninguém mais entende melhor do teu processo, da tua história, da tua dor, que a própria Andressa. Às vezes, quando a Andressa não entende, precisa de alguém, de um profissional, sim, que entra com a lanterninha lá para iluminar a tua caverna escura, só para você enxergar aquilo que é a tua história, né? Você vê, a Amanda agora partilhou ainda há pouco uma parte da história dela, não precisei dizer nada, ela mesma disse. Ela mesma anotando, se deu conta, fez o insight e pronto, porque ela fez o insight, foi libertador, só por causa de uma aula que estava iluminando a caverna escura. Então o processo terapêutico é muito isso, gente, é a gente entender que existe alguém que está iluminando uma parte da minha história que eu sempre enxerguei, mas não vi. É mais ou menos isso, sempre esteve lá, mas eu não consegui enxergar, né? E engraçado que assim, eu sempre ouvi assim, a minha vida inteira no sentido assim, eu nunca te ajudei porque tu nunca trouxe pra mim, né? Porque tu sempre foi tão decidida, sempre foi tão forte, tu sempre resolveu tudo sozinha, e isso me doía muito, né? Porque eu sabia que eu não era forte desse jeito, que eu não era decidida daquele jeito, mas que, né, de certa forma, por muitos motivos, eu tinha assumido por causa... essa... Sim, por causa dessa crença de desamor, tinha que ser perfeita. E aí quem tem essa crença de desamor e que precisa ser perfeita, fica o tempo todo esperando que o outro perceba
que você precisa de ajuda. E aí é quando a gente acha que o outro tem que ter bola de cristal para saber o que eu penso. O outro não vai ter. O óbvio precisa ser dito. Kátia também quer falar alguma coisa disso que a gente tá falando? Vamos. 5 minutos só baixar o microfone. Que trabalheira. Não, referente ali sobre filho, né, que a gente protege demais, até a Tati já falou sobre isso, eu também. Ontem a gente foi num piquenique do ECC e daí tinha um grupo de jovens. Se tu visse a luta para aqueles jovens montar uma barraca daquele caseiro, era vergonhoso, tá? Vergonhoso. O meu marido sentou e ficou olhando e falou, mas tu vai ajudar? Não. Olha ali, são adultos. É impossível, cara. Os pais protegem demais. E daí os meninos pedindo para as mães fazer um hambúrguer, e daí a Maria falava assim, vocês não acham que vocês são grandinhos que chega já para fazer o de vocês? Olha só. Sim. Daí, às vezes, as meninas estão sendo mais fortes que os meninos. Sim. Tá invertendo valores. Ficaram uma hora se batendo pra montar aquilo lá. Sim, exatamente. E aí é onde, de fato... Proteger, mas lá no futuro eles vão sofrer, porque eles não sabem fazer nada. Isso mesmo. Exatamente isso, Kátia. Então, é muitas vezes onde inverte os papéis mesmo, né? E a menina vai, não sabe fazer essa barraca, deixa que eu assumo. E não é assim no casamento? Quantas vezes nós, mulheres, acabamos fazendo aquilo que é um papel do homem, porque eu sou boa mesmo, é minha função, eu sou dona de casa, eu resolvo. Mas quem tem que trocar a lâmpada não é você. Quem tem que pintar a casa não é você. Quem tem que lavar o carro não é você. Quem que tem que empurrar um móvel da casa não é você. Entende? Mas aí porque o homem tem essa característica muito de depois eu faço, é muito comum, a maioria dos homens são assim, depois eu faço, e a mulher sempre quer na hora. Não, eu quero agora, depois eu faço não existe. E aí às vezes quando a gente não quer esperar, a gente vai lá e faz, né? Então a gente precisa entender que o autocuidado também passa pelo ser feminino e cuidar de mim, entender que eu vou ter que chamar com todo carinho e amor o homem da minha vida a fazer a parte dele dentro de casa. Meninas, nós vamos encerrar por aqui, porque hoje nós já falamos bastante, é 9h30, nós temos que desligar todos os microfones para dormir, desligar todas as luzes, porque nós precisamos de uma noite abençoada de sono. Mas antes de encerrar, né, aquela fotinho, deixa eu só passar o exercício para vocês anotar, que é vocês escolher uma ação de autocuidado para repetir por 7 dias consecutivos. Então, durante esses 7 dias, tu vai escolher uma ação. Que seja dormir cedo, seja preparar uma refeição nutritiva, se hidratar, fazer uma atividade física, dizer não sei qual tu vai escolher, mas tu vai colocar em prática todos os dias essa ação de autocuidado e na semana que vem você vai contar pra nós como é que foi essa história. Como foi dizer não, como que foi fazer uma atividade física, como foi dormir cedo, como foi preparar uma refeição nutritiva pra você todos os dias, como foi comer fruta todos os dias, né? Vocês já estão escolada, né? Que você já tem feito isso tanto tempo, você já tem cuidado tanto de vocês, isso é nítido quantos resultados que vocês já têm obtido por ter lembrado que vocês são importantes e precisam cuidar de vocês. Agora o nosso momento fotinho. Deixa eu bater uma aqui, depois a Amanda bate lá também. Peraí. Sorriam. Tami, cadê você? Venha para a foto. Dormiu. Ah, acordou. Vou acender a luz, olha lá, cara de sono. Acho que ficou boa, né? Quer bater uma aí também, Amanda? Vai que não fica bom aqui, a gente garante. Mas eu procuro o celular e ele não pega tudo. Eu, por exemplo, não consigo ver a câmera. Ah, eu tô vendo todo mundo, acho, aqui. Então, acho que vai ficar a minha mesmo. Tá todo... Acho, né? Nós estamos aqui com a Tati, Kátia, Amanda, Iramari, Diane, a Zenilda, Tamires, Andressa e eu. Tem mais alguém que tá faltando? Tá. Ah, tua amiga saiu antes, que pena, senão ela ia participar da fotinho. Então tá bom, minha gente, até semana que vem. Deus abençoe, sejam intencionais, façam a sua parte, que vocês vão ver os resultados. Beijo no coração, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!